17. Assinale a frase a seguir em que não ocorre elipse do termo sublinhado na estruturação da frase. Pessoal, esta questão foi anulada, ela está toda errada, né? Não há nada sublinhado na Dinamarca e na Equador, provavelmente sublinharam errado a letra A, enfim. Vamos lá. Elipse. Está perguntando o que ocorre elipse. A indústria beneficiada por benefício fiscal é como uma andorinha. Quando o tempo é bom, ela fica. Quando fica ruim, ela arriba. A indústria não está elipse. O que está elipse depois é tempo. Quando o tempo é bom, ela fica. Quando o tempo... Então está sublinhado errado até, deveria ser o tempo. Colhe as rosas enquanto estão vivas. Amanhã, as rosas, elipse, já não estarão como hoje. Então aqui houve uma elipse. Amanhã, as rosas. Se não acumulaste bens na tua juventude, como queres encontrar bens na tua velhice? Elipse. A coleção, daí faltou o termo sublinhado, né? Tá errada. A coleção de que mais gosto é a de notas de $100. Tenho um monte. Então, notas de $100, deveria estar sublinhado. Tenho um monte de notas de $100. Depois... Na Equador não houve uma elipse. A riqueza é um dos fins para viver feliz. Os homens transformam-na. Isso aqui não é uma elipse, é uma retomada. Mas, enfim, questão anulada. Faltou sublinhar errado. Fizeram uma confusão danada ali. Seria Equador se eu sublinhasse corretamente a letra A, que é o tempo, né? E ajustasse o resto. Depois, questão 18. Assinale a frase em que o termo sublinhado está retomado por um hiperônimo e não um sinônimo. Ó, hiperônimo, retomado. Hiperônimo, pessoal, é quando eu parto do geral para o particular. Então, por exemplo, se eu coloco assim, ó, animal, cavalo, isso é um hiperônimo. Só que a questão foi tão terrível que ele perguntou retomado. Ou seja, depois vem o hiperônimo. É como se eu colocasse assim, ó. Primeiro, pessoal, eu coloco vermelho. E depois eu coloco cor. Porque cor é o hiperônimo de vermelho. Porque cor, pessoal, é o geral. Vermelho é o particular. Entenderam isso? Eles pediram o hiperônimo. Hiperônimo é quando eu saio, está lá no teu edital, do geral para o particular. Mas a forma como pediram está retomado por um hiperônimo. Então, qual termo é mais geral que retoma o termo mais específico? Todos reclamam de mudanças na Constituição, pois, na verdade, ninguém quer saber de reformas. Reformas retoma, pessoal, mudanças. Mas aqui são sinônimos. Reformas não é mais amplo do que mudanças. O hiperônimo é mais amplo do que do que o termo retomado. O contentamento do artista era imenso. E sua alegria é um sinônimo de contentamento, pessoal. Contentamento, alegria, sinônimo de contentamento. É, pessoal. É. Vou colocar aqui no nosso dicionário. Vamos lá, ó. Contentamento. Olha ali. Contentamento. Ato, efeito de contentar-se. Número 2. Sentimento de alegria. Contentamento é alegria. Sinônimos. São sinônimos. Tá ali? Número 2. Também não. Depois. Há quem compre muitas frutas.
por preço baixo e há quem pague por esses produtos. Olha só, esses produtos está retomando frutas, pessoal. Então, é mais amplo. Se eu pensar bem, eu tenho uma fruta e eu tenho esses produtos. Esses produtos é o termo mais geral. Fruta é o termo mais particular. Poderia ter, pessoal, a palavra... Há quem compre muitas frutas por preço baixo. Poderia ser qualquer item do supermercado. Frutas, poderia ser, pessoal, carne, poderia ser, pessoal... detergente, enfim, bebidas, são produtos. Esses produtos são muito mais amplos. Por isso que é a letra C. Os quadros dos artistas populares ficaram expostos por toda a manhã, mas poucas pinturas foram vendidas. Pinturas e quadros sinônimos aqui. O abajur era antigo, de modelo francês, e a luminária tinha ficado esquecida. A luminária é o abajur, sinônimos. Muito bem. 19. Assinale a opção em que o termo "o" sublinhado se refere a um termo anteriormente citado. Não mexa no que está quieto, não mexa naquilo. Esse "o" significa aquilo. Claro que naquilo é em mais aquilo, mas é uma coisa que eu não sei qual é. O risco deriva do fato de você não saber o que está vendo, aquilo que está vendo. É isso aqui que eu acabei de ver com você, né? É esse "o" significando aquilo. Não sei o que é o aquilo. Aquilo é neutro, é indefinido. Comprei o livro, mas não o que, mas não aquele que estava sendo recomendado. Aquele o quê? Aquele livro. Então, aqui está retomando o livro, por isso letra C. Letra D. A mudança de clima não trouxe o que estava sendo prometido, aquilo. As aulas gratuitas na televisão não correspondem ao que estava sendo anunciado no curso, aquilo. Claro que aqui seria aquilo, né? Aquilo tudo junto. Então, foi a substituição, pronome demonstrativo o quê? Aquilo, que é uma coisa indefinida, neutra, não sei, e aquele que está retomando ali o livro, pessoal. Acho que essa aqui ficou até fácil, tá? E a número 20, eu não concordo, essa aqui não adianta. Eu faço 20 vezes e não aceito o gabarito que eles deram. O gabarito que eles deram foi letra A, com o qual eu não concordo. Não adianta... Não consigo concordar com a letra A. Se eu fosse marcar, eu marcaria Dinamarca. É tudo ruim, tá? Mas vamos lá. Todo texto tem uma estruturação que parte do tema a ser apresentado ao leitor. Leia o texto abaixo. É de grande importância para o desfrute de qualquer cenário natural estarmos liberados na necessidade de apreciá-lo sob condições de pressa e ansiedade. Beleza. Então, tenho aqui, pessoal, como ele disse, né, o tema é de grande importância para o desfrute de qualquer cenário natural estarmos liberados da necessidade de apreciá-lo sob condições de pressa e ansiedade. Daí depois vem termos em nosso poder a capacidade de nos render passíveis serenamente à influência dos objetos à medida que eles gradualmente se revelam. Para mim, quando ele fala aqui, ó, nos render passíveis serenamente à influência dos objetos, é aquele negócio. Eu tenho o pessoal de estar livre da necessidade de apreciá-lo sob condições de pressa e ansiedade. Uma coisa mais passiva, mais serena. E aí vem o finalzinho. E não estarmos sob nenhuma pressão, retomou pressa lá, para comprimir toda a nossa energia visual na tarefa de examiná-los em um quarto de hora. Para mim falar da mesma coisa, vai retomando. Então, a inadequada, o texto apresenta um só
e mesmo tema que se encontra desenvolvido na sequência de frases com diferentes aspectos, mas todos eles estarão ligados entre si. Para mim, essa seria adequada. Não consigo, olha, essa não é inadequada para mim. Não consigo ver, pessoal. Olha, desculpa, peço desculpa aqui, mas porque começa falando aí de grande importância para o desfrute, quero desfrutar, contemplar, né, de qualquer cenário natural, estarmos liberados da necessidade de apreciá-lo sob condições de pressa e ansiedade. Não posso ter pressa. Se eu não posso ter pressa, termos em nosso poder a capacidade de nos render passivos e serenamente. Eu não posso ter pressa. Passivamente, olhar, serenamente, que é tranquilamente. A influência dos objetos à medida que eles gradualmente se revelam. E não estarmos sob nenhuma pressão. Nenhuma pressão é não ter pressa. Não consigo ler, de jeito nenhum consigo aceitar a letra A. Para mim, a letra A é adequada. O texto mostra temas variados, segmentados por meio de pontuação. Depende como ele está interpretando esses temas variados, né? Porque para mim tem um tema, que é como apreciar um cenário natural, que é sem pressa, que é tranquilamente, que é serenamente. Mas tudo bem, se eu falar temas variados como subtemas, vai. Segmentados por meio de pontuação, sim. Daí tem a pontuação aqui que é o ponto e vírgula e o ponto e vírgula. O texto mostra em cada frase uma retomada de outro tema contido na frase anterior. Aqui eu posso, cada frase, né? Vamos lá, cada frase é de grande importância para o desfrute de qualquer cenário natural, estarmos liberados na necessidade de apreciá-lo, apreciar o cenário, retomou, sob condições de pressa e ansiedade. Temos em nosso poder a capacidade de nos render passíveis serenamente à influência dos objetos, à medida que eles, os objetos, gradualmente se revelam. Está retomando. E não estarmos sob nenhuma pressão para comunicar toda a nossa energia visual na tarefa de examiná-los, né, os objetos, em um quarto de... Retoma, ok. Letra D. O texto aborda em um só tema que se vai ampliando a cada frase com um acréscimo de informações diferentes. Por que eu não consigo, para mim, letra D está errada? Sem conexão com as anteriores. Não consigo. Olha, pessoal, se vocês conseguirem, parabéns. Para mim, o texto está conectado. Ele fala ali, sem condições de pressa e ansiedade. E quando ele fala nos render passivo e serenamente, essa ideia de pressa e ansiedade. E quando ele fala sobre nenhuma pressão, é pressa e ansiedade. É pressa. Não consigo. Sem conexão, eu vou brigar 1000 anos e vou marcar 1000 vezes Dinamarca nessa aqui. O texto contém diversos temas, mas com uma ligação comum no eixo central temático. Não consigo. Gabarito é letra A. Gabarito meu será sempre Dinamarca aqui. Então, é aquilo que eu falo para vocês. Por que não dá para gabaritar FGV? Por razão de absurdos como a número 20. Para mim é um absurdo a número 20. Tá? Mas não, então a gente não vai ficar assim, meu Deus, eu quero gabaritar. Não, a gente vai ter um desempenho magnífico, de acordo com os padrões FGV.